Oi pessoal, tudo bem? Essa aula é sobre um tema super importante que vocês têm que saber e esse tema depende muito tanto da polaridade quanto da geometria, coisas que a gente viu nas duas aulas anteriores. Quem não assistiu, vai lá, assiste as outras duas. Sem essas duas a gente não consegue falar de interações, vai ficar falho, então precisa, é muito importante. O que são as interações intermoleculares? São as ligações, que mantêm as moléculas unidas no estado sólido e no estado líquido. Por quê? Porque no estado sólido as moléculas estão juntas sem nenhuma agitação, no líquido elas estão juntas com agitação, no gasoso elas estão separadas com muita agitação. Então, o que mantém as moléculas unidas no estado líquido e sólido são essas interações intermoleculares, tá? A gente vai falar muito sobre o ponto de ebulição, que é a quantidade de energia que a gente precisa dar para que a molécula saia do líquido e vá para o gasoso, ou seja, elas estão lá juntas com agitação e a gente vai dar energia para que elas consigam romper essas interações. Quanto mais forte forem as interações, mais energia eu preciso dar para que elas rompam, para que elas consigam romper. Se elas forem fraquinhas, um pouquinho de energia que eu dou, ela já consegue escapar e ir para o gasoso, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira interação que a gente vai ver são as famosas ligações ou pontes de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, aqui antigamente falavam ponte, então alguns professores ainda podem chamar assim. As ligações de hidrogênio é quando a gente tem o H ligado diretamente a FON, fluoroxigênio ou nitrogênio, tá? Então, se a gente pegar uma molécula como a água, como é que uma molécula de água se liga a outra? Elas se ligam assim. Esses tracinhos aqui que eu fiz são as interações, tá? E aí, gente, sempre os opostos se atraem, né? Então, o positivo atrai o negativo. Então, o oxigênio interage com o hidrogênio e assim por diante. Elas são fortes e elas têm um alto ponto de ebulição, tá? Vamos pegar a próxima. Ela tem o nome de dipolo permanente. Aqui, gente, alguns professores chamam só de dipolo e outros de dipolo permanente, enfim, aí cada um de um jeito. Eu ponho tudo para não ter erro. Mas, enfim, ela vai acontecer entre moléculas que são polares. Moléculas que são polares, naturalmente polares, mas que não fazem ligação de hidrogênio. Então, se a gente pegar, por exemplo, HCl, ele vai ser aqui positivo e aqui negativo. Como é que eles vão se atrair? A próxima molécula de HCl vai se atrair dessa maneira aqui. Sempre o positivo atrai o negativo. E assim vai. Gente, essas aqui são interações médias de ponto de fusão e de ebulição médios. A gente identifica elas não tanto pelo ponto de ebulição, e sim porque fazem ligação, e sim porque são polares. É mais fácil assim de identificar. E aí a gente tem o dipolo induzido. Vamos lá, gente. Dipolo induzido, ele aparece com mais uns 10 nomes, tá? 10 é exagero, mas enfim, ele vai aparecer com o nome de força de dispersão de London. Fazia muito tempo que eu não via. Aí outro dia eu fui dar aula para um primo meu, e ele está na faculdade já, e aí lá os professores usam força de dispersão de London. Eu falei, nossa, fazia tempo que eu não vi isso daí. E Van der Waals? Van der Waals, gente, é o seguinte. Alguns autores entendem Van der Waals como os dois dipolos, tá? E alguns autores entendem só como dipolo induzido. Então, se o cara colocar na alternativa Van der Waals, está querendo dizer dipolo induzido. Também pode aparecer como dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo instantâneo. Vocês perceberam que, né? Tem 200 nomes, mas são todos a mesma coisa. Tá sempre falando para você do induzido, do instantâneo, da parte que é mais fraca, que vocês vão ver. Então, aqui é o seguinte, ela vai acontecer em moléculas que são apolares. Então, por exemplo, hidrogênio, né? Uma molécula apolar, ninguém puxa elétron com mais força do que ninguém aqui, né? Os dois são iguais. Então, o que acontece? Eu vou provocar um polo nessa molécula, como e por que agora não nos interessa. Mas o que vai acontecer? A hora que você provocar um polo nela, ela vai ficar negativa aqui, por exemplo, positiva aqui. Ela vai induzir a molécula ao lado dela a fazer a mesma coisa, então ela vai ficar negativa e positiva. E assim vai. Vocês acham que isso aqui é forte? Isso aqui vai longe?
Porque eu provoquei esse polo nela, ela não tinha esse polo, e ela foi induzindo as do lado a fazerem a mesma coisa. Então não é uma coisa forte, eu sempre brinco que é como se fosse uma história. Se eu te contar uma história, você não vivenciou aquela história. Então você vai falar, aí quando você vai contar pra sua mãe, você fala, mãe, eu acho que foi assim. Aí a sua mãe vai contar pro seu pai, eu acho que... Gente, quando chegar na terceira, quarta pessoa, tá toda distorcida a história. Mas não existe uma maldade aí, não necessariamente é uma fofoca, né? Mas as pessoas distorcem porque elas não viveram aquilo e ela pensa, eu acho que foi mais ou menos assim, porque a gente não lembra, não presta atenção em todos os detalhes e tal, tá? Então só um exemplo aí para vocês verem, aqui é a mesma coisa, né? Não vai chegar aqui no último, não vai ter essa informação correta. Então elas são fracas, tem baixo ponto de ebulição, tá? Gente, isso aqui tudo que a gente está falando, essas três, né? Ligação de hidrogênio, de polo induzido, de polo permanente, elas são para moléculas que fazem ligação covalente. A gente não está falando para quem faz ligação iônica. A gente não está comparando. Tanto que assim, qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Se a gente for comparar com composto iônico, nem dá, tá? Você pensar no NaCl, NaCl tem um ponto de fusão próximo de 800 graus Celsius, é um pouquinho acima de 800. Então eu não consigo comparar uma molécula iônica com uma covalente. Quer dizer, existem exercícios que até comparam, mas vocês têm que lembrar que a iônica vai ser muito mais forte, vai ter um ponto de fusão, de ebulição muito maior. Então, quando a gente fala de uma iônica, eu vou representá-la por íon-íon, vai. Então, uma íon, ela é muito mais intensa do que uma ligação de hidrogênio, que é mais intensa que o dipolo permanente, que é mais intensa que o dipolo induzido, tá? Mas não se esqueçam, a gente não está, não é o mesmo parâmetro, né? São temperaturas bem diferentes. Gente, isso aqui envolve alguns exercícios que são super importantes. E aí, não vai ter só sobre esse tema, né? A gente vai encontrar exercícios com propriedades coligativas, mesmo dentro da orgânica, quando o cara te apresenta duas moléculas, ele pode usar a isomeria e as interações, né? Quando a gente vai ter lá um composto cis e trans. Para quem não teve orgânica ainda, não se assuste com toda essa nomenclatura. Se você está no primeiro ano, está começando a ver isso, fique tranquilo. Provavelmente no terceiro da tua escola eles vão retomar isso aqui, vem nessa parte da orgânica, tá? Então não se assuste. E se você já teve, presta muita atenção, porque isso é muito importante. Então, assim, cai interações não só com aqueles exercícios falando de temperatura, de interação, isso aqui. Não, vai ter muito exercício extremamente importante que vai envolver esse conceito, mas esse aqui não é o foco. Mas se você não souber isso, você não responde. Então, vamos falar das coisas que são importantes, que eu sempre marco para vocês. É o seguinte, ó. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma molécula como essa daqui e essa daqui. Essa molécula aqui é menor que essa, então ela precisa de menos energia para passar do líquido para o gasoso, porque um pouco de energia que eu dou, ela já se agita e vai para o gasoso. Essa daqui precisa de mais energia até que ela chegue lá no gasoso. Então, vamos chamar de A e de B. O ponto de ebulição de A é menor que o ponto de ebulição de B. Quando eu falo maior, não é só no tamanho, é também na massa, né? Muita gente fala quanto maior a massa, quanto maior o peso molecular, maior a temperatura de ebulição. Sim, é verdade, tá? Mas está muito relacionado uma coisa com a outra, tamanho com massa, né? Quanto mais polar, também é maior o ponto de ebulição. Vamos ver. Vamos supor que você tenha esse álcool e esse ácido. Se você está no primeiro, não se assuste que você não saiba que isso é um álcool e um ácido, você não precisa saber ainda. Mas, enfim, vamos pensar lá no terceiro. Então, isso aqui é um álcool, isso aqui é um ácido, né? Esse aqui é mais polar do que esse. A gente viu na aula passada, quem tem mais oxigênios vai ser mais polar. Então, se ele tem mais oxigênio aqui, ele é mais polar do que esse. Então, essa molécula aqui, eu vou chamar de C e D, o ponto de ebulição da molécula D é maior que o ponto de ebulição da molécula C, né? Por quê? Porque ele tem um oxigênio a mais, tá? Ele vai ser mais polar, ele vai ter um ponto de ebulição maior. Essas duas coisas que eu falei para vocês, gente, elas são importantes quando você tem o mesmo tipo de interação. Às vezes você vai ter uma molécula que faz dipolo induzido, uma que faz ligação de hidrogênio, outra que faz dipolo permanente. Ótimo, você já consegue colocar elas em ordem crescente de temperatura de ebulição. Mas se a gente tiver várias moléculas e a gente encontra duas com dipolo permanente, a gente encontra duas com ligação de hidrogênio, o que quer que seja, como é que eu vou fazer para diferenciá-las?
Aí sim a gente vai usar esses conceitos. Ou é o tamanho da cadeia, o peso, a massa molecular, também não tem problema, né? Ou também a polaridade. Aqui o peso e a massa também influenciam, né? Tendo um oxigênio a mais, a massa vai ser maior, tá? Então, assim, ou a gente vai pensar num conceito ou no outro, ou até nos dois juntos, e a gente vai conseguir separar e ver quem tem maior ponto de ebulição. Normalmente nas aulas eu peço para vocês fazerem esse exercício aqui, ó. Então vamos lá, gente. A gente tem 4 moléculas aí, eu vou chamar elas de A, B, C e D. E normalmente o que eu faço? Eu peço para vocês colocarem em ordem crescente temperatura de ebulição, tá? Então, o que vocês têm que fazer quando vocês estão resolvendo um exercício como esse? Vocês primeiro têm que identificar o tipo de interação que cada uma faz. Só que para eu saber o tipo de interação, eu tenho que conhecer polaridade, né? E às vezes também geometria, dependendo do exercício, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Essa daqui é uma molécula polar. Ela é polar e eu tenho o O ligado diretamente ao H, então ela faz ligação de hidrogênio. Essa molécula também é polar, né? Tem aí o oxigênio. Essa parte toda aqui, gente, para quem está no primeiro, não fica encanado com isso aqui não. Isso aqui é carbono e hidrogênio, tá? Então aqui nesse caso, não encana de verdade, é carbono e hidrogênio, essa região toda aqui para todo mundo é igual e ela é apolar, que está diferenciando aqui essa parte de cima, tá? Então aqui, ela é uma molécula polar, mas ela não faz ligação de hidrogênio, ela faz dipolo permanente. Por quê? Porque o O não está ligado diretamente ao H, tá? Aqui a gente tem o O ligado diretamente ao H, então além de polar, ela é uma ligação de hidrogênio. E essa daqui a gente tem só carbono e hidrogênio, então ela é apolar. Se ela é apolar, ela é dipolo induzido. Então aqui a gente já tem uma coisa fácil, né? Se a gente tem um dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, quem é dipolo induzido sempre tem a menor temperatura de ebulição. Então a menor temperatura de ebulição é o D. D é menor que quem? Que B, que é o que faz dipolo permanente. Aí você tem 2 carinhas que fazem ligação de hidrogênio, esses 2 caras aqui. Qual deles vai ser o que tem a maior temperatura de ebulição? Esse aqui. Por quê? Porque ele é mais polar, ele tem um oxigênio a mais. Esses 2 têm COH, mas eles têm o C dupla OH. Então, depois vem A e por último vem C. Tudo bem, gente? Então, agora eu vou falar para vocês de solubilidade. Gente, solubilidade é o seguinte, a gente aprende muito que polar dissolve polar e que apolar dissolve apolar. Isso está certo, né? Mas a gente tem que lembrar que é sempre semelhante, dissolve semelhante. Quando a gente fala de solubilidade, a gente tem que pensar muito nas semelhanças, tá? Quanto mais semelhantes forem as moléculas, melhor vai ser a solubilidade. Por quê? A gente não vai só solubilizar polar com polar e apolar com apolar. A gente vai conseguir solubilizar polar com apolar. Se a gente pegar a gasolina que usa no carro, aqui no Brasil a gasolina ela tem uma certa porcentagem de álcool. A gente tem uma quantidade de álcool dissolvido na gasolina. E eu vou falar exatamente esse exemplo para vocês. Então aqui é o seguinte, ó. A gasolina não é essa molécula, mas a gente vai fazer como se fosse porque é algo semelhante, tá? 3, 4. Então aqui, a gente tem a gasolina, essa molécula aqui de carbono e hidrogênio. Esses tracinhos aqui, para quem não teve orgânica ainda, são os hidrogênios que completam as ligações. E o etanol, então a gasolina é uma molécula apolar, só tem carbono e hidrogênio, né? Um hidrocarboneto, ela é apolar. Se a gente pegar o etanol é essa molécula aqui. É uma molécula polar. Tá, como é que eu consigo dissolver álcool na gasolina, né? Então é o seguinte, o álcool, ele é uma molécula polar, mas ele possui uma região apolar. E essa região apolar permite que ele interaja com moléculas como a da gasolina, que é apolar, tá? Então aqui, como é que eles vão interagir? Deixa eu colocar aqui, polar. Eles vão interagir através de dipolo induzido, aqui assim, tá? Num desenho bem... E aqui, dipolo induzido. Num desenho bem retinho, as moléculas não estão assim retinhas, mas enfim, tá? E aí o seguinte, vamos supor que você vá no posto
pegue e compre uma amostra de gasolina e a gente vai no laboratório fazer um teste e ver qual é o teor de álcool nessa gasolina. O que a gente faz? A gente pega uma proveta, coloca lá, vamos por 20 ml de gasolina e acrescenta 20 ml de água ou 20 ml de água com sal. Eu não vou entrar no mérito dessa diferença, porque não é a questão aqui. E de usar água ou água com sal, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Vai pegar vai pegar um bastãozinho de vidro e a gente vai fazer o quê? Vai pegar um bastão de vidro e vai agitar bastante. Depois que você agitou bastante, o que vai acontecer? Vocês vão reparar que a fase da gasolina vai ter diminuído e a fase da água vai ter aumentado. Por quê? O álcool que estava dissolvido na gasolina, ele passa a se dissolver na água. Por quê? Porque água e álcool interagem fortemente através do quê? Ligações de hidrogênio. Então, se a gente pegar aqui o álcool, ele tá assim. E aí ele vai interagir com a água assim, né? Poderia interagir aqui também, né? Por exemplo. Lembra, os opostos se atraem, né? O oxigênio é que vai atrair o hidrogênio e vice-versa, né? E isso aqui é através de ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio é muito mais intensa do que o dipolo induzido. Então o álcool que estava dissolvido na gasolina passa a se dissolver na água. E aí a gente consegue saber o teor de álcool na gasolina. E aí, gente, um exemplo que eu sempre uso nas aulas para falar para vocês entenderem isso, eu falo assim, imagina que você vai numa festa. Aí você chega bem no começo da festa, então tá meio vazio, né? Aí você encontra uma pessoa que você conhece, mas ele não é muito seu amigo, né? Ou sua amiga, que seja. Não é uma pessoa muito próxima, aí fica aquele papinho meio besta. Ah, e aí, tudo bem? Ah, tudo. Ah, o que você tá fazendo? Ah, tô, não sei o quê. Ah, você gosta disso? Ah, gosto. Umas coisinhas bem bestas. Eis que chega seu melhor amigo ou sua melhor amiga. E aí, o que acontece? Você simplesmente vai lá e, ó, vai lá e se junta com o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. E vocês vão ficar juntos. Por quê? Porque vocês interagem muito bem. É igual o álcool e a água. Eles interagem perfeitamente. Por quê? Porque os dois fazem ligação de hidrogênio. Então, a hora que a água chega, ela consegue sequestrar todo o álcool que estava dissolvido lá na gasolina. Então é o seguinte, a gente consegue dissolver polar com apolar, mas a gente sempre vai ter a melhor solubilidade quanto mais semelhantes essas moléculas forem, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui água e gasolina. Né? A água é polar e a gasolina é apolar. Aí eu vou dissolver na água ou na gasolina o etanol. E aí, quanto que eu consigo dissolver de etanol na água? 100%. Se eu colocar qualquer mistura, ou seja, 100 ml de um com 100 ml do outro, vai dissolver perfeitamente, tá? E do álcool na gasolina? Gente, eu vou inventar um valor. Então, vamos supor que seja 30%. Então, o máximo que eu consigo dissolver de álcool na gasolina é 30%. Então, não adianta se eu colocar 100 em 100, eu não vou ter uma mistura homogênea, eu vou ter uma mistura heterogênea. Uma parte do álcool vai se dissolver na gasolina e a outra parte não. Vamos supor que você pegue uma molécula como essa daqui. Ela vai se dissolver na água? Vai. Por quê? Porque os dois são polares, os dois fazem ligação de hidrogênio, mas ela vai se dissolver muito pouco na água. Por quê? Porque eu tenho uma região, uma cadeia apolar muito grande. Isso aqui, na verdade, é menor que isso, tá? Eu também estou inventando esse valor, gente. Eu só quero que vocês entendam o conceito da coisa. Eu não estou preocupada com os valores corretos aqui da literatura, tá? Então, assim, se eu quiser dissolver essa molécula em água, eu vou dissolver? Vou, mas vai ser muito pouco. Por quê? Porque a região apolar é muito grande e atrapalha muito a dissolução dela em água, que é uma molécula polar. Mas eu consigo dissolver ela em gasolina? Sim, muito melhor do que o álcool. Por quê? Apesar de ser polar, fazer ligação de hidrogênio, ela tem uma região apolar muito grande, faz com que ela interaja muito bem com a gasolina. Então, gente, solubilidade é muito comparativa. Veja quem você está dissolvendo, aonde você está dissolvendo. Quanto mais semelhantes as características, melhor essa solubilidade, tá bom? Bom, façam os exercícios, é extremamente importante. Toda essa matéria que a gente viu até agora, ela é muito importante, ela cai pra caramba no vestibular e como eu já comentei aí no meio da aula, ela não cai só solubilidade ou só interações ou só temperatura de ebulição, não, ela cai no meio de outras questões, tá? Então pode ser com propriedades coligativas, pode ser no meio da orgânica quando a gente fala de isomeria, por exemplo, enfim, existe um monte de questões que podem perguntar
não especificamente só isso. Então é um tema muito importante, não é um tema tão complicado, e se vocês tiverem dúvida, vão me mandando, na medida do possível eu sempre vou tentar responder para vocês, tá bom? E aí caprichem, isso vai ser muito importante. Não deixem esse tema de lado. Se você estiver no primeiro, não se preocupe ainda tanto com a orgânica quanto eu falei, mas quem está no terceiro ou no cursinho, por favor, preste muita atenção nisso, tá bom? Quem está no primeiro não precisa se preocupar mesmo, porque vocês vão aprender essas coisas, então não se assustem com esses nomes. Durante as aulas aí eu fui falando, mas de verdade, não precisa se preocupar, tá bom? Que aí não vai cair para você isso aí ainda. Obrigada, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro e espero vocês na próxima aula, tá bom? Obrigada e até a próxima.